Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer batimão. Eu vou usar nessa aula uma toalha já pronta, com a bainha pronta, ela já vem até com barrado. Mas também pode ser usado o tecido atoalhado. Trouxe aqui para vocês verem. Esse daqui é um tecido atoalhado que se compra por metro. E aí, compra a medida, vocês vão cortar a medida do batimão. E aqui daí é necessário fazer uma bainha. Com o tecido atoalhado, o custo é menor. E também tem diversas cores, enfim. Aí vai da escolha que vocês preferirem. Hoje eu vou usar esse daqui. Vamos lá. A gente vai usar então uma toalha. Comprei essa já pronta, vem com esse barrado, que é onde a gente vai colocar o barrado em tecido. Existe também outras que não tem necessidade de vir. Esse daqui, por exemplo, veio, mas não tem necessidade, porque vai colocar o barrado de tecido aqui por cima. Então, a gente vai precisar dessa toalha. A gente vai precisar de uma tira medindo aqui, 20 centímetros de comprimento por 6 de largura. Aí o que eu fiz aqui? Eu dobrei a pontinha, bem a pontinha aqui, para dar um acabamento, porque ele vai ficar externo. Lá pra frente vocês vão entender. Aqui eu passei o ferro ao meio e depois eu juntei as duas laterais aqui, bem no vinco do meio, e dobrei novamente. E aqui a gente vai passar uma costura dos dois lados para dar acabamento. Aqui são dois barrados, um medindo 35 de largura por 15 de altura e este medindo 35 de largura por 6 de altura. Nos dois eu já fiz uma pequena dobra aqui. Esse daqui é a parte que vai bem embaixo. Eu dobrei mais ou menos 1 centímetro e já passei o ferro. E aqui também a mesma coisa, na parte de cima. Aqui a gente vai juntar eles na costura e depois a gente passa. Essa é a parte que vai em cima do batimão. Você vai cortar um quadrado, mais ou menos, né? Na medida de 17, na verdade, de largura por 15 de altura. Sempre vai ser assim, a parte menor vai ser a altura. E aí você vai cortar 2 vezes no tricoline e uma vez na manta R1. Aqui eu tô usando a R1. Primeiro que a gente vai fazer, vamos lá. Vamos fazer esse aqui primeiro, que vai posicionar aqui frente com frente dos tecidos. Aqui eu já passei também no ferro o tricoline na manta, porque daí ela já grudou, tá vendo? E aqui eu ponho frente com frente o tecido. E o que eu faço aqui, a gente vai dobrar ao meio, a parte que vai ficar em pé, né? Essa daqui é a altura, a gente dobra ao meio. E eu vou dar uma leve arredondada aqui. O que eu faço? Dobrado ao meio, aqui é a parte que tá dobrada. Eu pego a tesoura e dou uma leve arredondada. Se vocês preferirem, for mais seguro para vocês, desenhe, pegue um prato, qualquer coisa que for redondo, coloque aqui, desenha e corta, se for mais seguro para vocês. Dessa forma, ó, ele fica já arredondado, perfeitinho. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos passar a costura em todos as partes de tecido. Nós vamos passar primeiramente neste aqui e depois nesse daqui. Vou para a máquina e eu volto a mostrar para vocês. Vamos lá, essa daqui é a fitinha que a gente vai colocar para pendurar o batimão. Então eu passei uma costura em cada lado e aí fica perfeito. Porque a dobra que eu fiz desse lado e desse lado não. Esse lado aqui vai ficar escondido para dentro da peça. Esse lado aqui eu não vou costurar, não vou fazer neste caso eu não vou fazer a argola. O que eu vou fazer? Vou colocar um velcro, um botão para que você possa colocar em outros lugares que
que seja fechado, que dê para você tirar e colocar. Então essa é a necessidade. Aqui eu passei uma costura frente com frente, coloquei os tecidos frente com frente e passei uma costura reta, para ficar dessa forma. Então aqui, a próxima eu vou passar agora uma costura aqui, dando acabamento. E aqui a gente vai o quê? Como a gente já achou o meio aqui, que a gente fez a circunferência aqui para dar acabamento, o que a gente vai fazer? Colocar essa fitinha, a parte que não tem a dobrinha, que não tem acabamento, a gente vai colocar aqui. Então a gente pega essa fita e a gente posiciona ela bem centralizado, bem no meio, alfineta e vamos passar uma costura em toda a volta aqui. Então a gente vai passar a costura aqui e aqui. Eu já volto a mostrar pra vocês. Outra coisa que você vai me ajudar se você fizer, Marcelo. Chatão hoje, né? Mas não é isso. Imagina. Tipo assim, quando você vai mostrando as coisas com a mão, você vai meio que indo pra lá. Aí eu vou, tipo assim, se eu abrir muito pra lá, o problema é que eu vou pegar os fios, as coisas. Entendeu? Então tenta manter esse eixo aqui também. Tá bom. Quer que faça de novo? Não, esse enrolou. Tá. Tá bom? Tá, arrasta aqui. Pode arrastar. É só pra ficar bonitinho mesmo. Tá? Cotovelo. Não, só tô me ajeitando. Beleza. Sempre lembrar de dar retrocesso no início da costura e no final. Agora a gente vai desvirar a peça. Aqui é interessante, bem nas curvas, se você tem uma tesoura de picote, perfeito. Se não, eu até tenho, mas eu vou picotar aqui para vocês dessa forma. Faz uns piquezinhos sem chegar na costura. Só para na hora de desvirar, essa voltinha aqui ficar perfeita. Vamos lá, põe a mão aqui, desvira a peça. Ajeita todos os cantinhos. Ó, tá vendo? Porque da fita aqui eu vou colocar um velcro e um outro aqui. E aí o que acontece? A pessoa pode usar aonde for, pode ser tanto na argola quanto numa alça de uma geladeira que seja inteiriça, que não tem, numa alça de um fogão. Você coloca e abre e fecha essa alça. Dá pra usar em tudo quanto é lugar, certo? Aqui eu vou o quê? Vou passar um ferro aqui e dobrar essa parte aqui. Um pedacinho bem pequeno pro lado de dentro. Mas eu vou lá no ferro fazer isso pra ficar dessa forma aqui, pra depois a gente passar a costura colocando ele na toalha. E também para acertar todos esses cantos. Depois de fazer isso, nós vamos passar uma costura de acabamento em toda a volta, somente na volta. Aqui embaixo não, porque aqui embaixo a gente vai colocar a toalha aqui dentro. E aqui a gente já pode colocar ele na toalha, o barrado. Vamos lá, vamos posicionar agora então o barrado aqui na toalha. Eu faço essa bainha antes no ferro, para eu já poder encaixar ele bem direitinho aqui na toalha, ficar reto, ficar tudo certinho. Posicionei, o que eu vou fazer? Alfinetar. Já falei em outro vídeo que eu não sou adepta, não gosto muito do alfinete. Mas tem casos que não tem o que fazer. Então, depois de alfinetado, a gente vai colocar essa parte das laterais para dentro. Também vai ficar bem reto, bem rente ao final da toalha. E também colocar os alfinetes. Deixa o tecido bem esticado, porque na hora de costurar ele estica. E dá para você ajeitar. Dou uma bem bela esticada e já alfineto. Pronto. Feito isso, a gente passa uma costura em toda a volta e aí já vai estar pronto o barrado.
Eu sempre começo costura quando é assim, que não é um barrado ao contrário, que já é um barrado posicionado, em todas as peças que acontece isso. Eu começo a costura do meio e nunca do canto. Por quê? O tecido estica quando a gente passa ele na máquina de costura. Começando do meio fica bem melhor. E se ele esticar, vai se encaixar melhor dessa forma. Porque se a gente começa aqui, ele vai esticar aqui, aí fica torto. Por isso que eu começo a costura aqui do meio. Nunca esquecer de um retrocesso tanto no início e no final. Para dar um acabamento bonito, eu faço esse retrocesso, dou 2 voltinhas, dou 2 voltas assim, para não ficar aquele acúmulo de linha. E também faço uma costura bem rente ao final do tecido. Chegando no final, um retrocesso. De novo, corta a linha. Vamos lá, passei o ferro, tá bem agora ajustadinho e também dobrei pra dentro, tá vendo? Dobrei levemente pra dentro pra gente dar o acabamento. Então depois disso, vamos passar a costura aqui nesta volta, aqui não, tá? Porque aqui a gente vai encaixar o batimão, aqui. Então, primeiramente vamos fazer a volta e depois eu venho aqui dobrar pra vocês aqui o batimão pra gente encaixar ele direitinho. Vamos lá? Vamos lá, vamos colocar então a parte superior do batimão. Aqui o que eu faço? Dobro a toalha ao meio pra gente achar o meio. Dá uma vincada com a mão mesmo. E a gente vai pegar uma lateral e juntar aqui próximo ao meio. Aqui tá o meu vinco. Eu deixo mais ou menos um dedo para não encontrar a dobra aqui do tecido com o vinco. Então, eu faço, dobro. Vocês vão perceber que é mais ou menos os 2 dedos de dobra. E coloco um alfinete. E a mesma coisa eu faço com o outro lado. Tá vendo? 2 dedos mais ou menos de dobra. Um dedo mais ou menos para chegar no vinco do meio. Dobro bem direitinho e também coloco um alfinete. E agora a gente vai experimentar para ver se deu certo aqui as medidas, ó. Tá vendo? Como fica bem certinho, só que na hora de... E aí a gente vai colocar colocar aqui dentro, mas é bem nessa parte aqui da bainha, tá vendo? Aqui eu vou ter que dobrar um pouquinho mais, porque ele ficou certinho, então não vai entrar, tem que ficar um pouco menor. Então vamos chegar um pouco mais do centro, pra juntar. Vou juntar aqui, ó, média, aí agora vai dar certinho, tá vendo? Ficou, tem um cantinho, dá pra entrar. Pra entrar aqui, a gente coloca só uma pontinha. Pra quê? Pra não perder espaço do atualhado aqui, que é onde o pessoal vai enxugar a mão. Pronto, alfinetado, a gente vai passar uma costura reta bem aqui, dando acabamento. Ó, pronto, passei a costura aqui embaixo, tá praticamente finalizado. Agora a gente vai arrumar a alça. Aqui na alça hoje eu vou usar um velcro, que é um velcro com adesivo. Um adesivo para tecido mesmo, ele é maravilhoso, esse velcro aqui é vida, viu gente? Mas nada impede vocês usarem um velcro normal, que tem que passar, que passe a costura. Nada impede de vocês colocarem um botão de pressão. Enfim, dá para colocar diversas coisas. Eu uso aqui nos meus, eu uso o botão de pressão e também uso velcro. Enfim, o que eu faço aqui? Eu meço o tamanho da fita aqui no velcro e corto. Exatamente aqui. Tiro um lado o adesivo, isso daqui, ó. Vai ficar
O cola aqui tem que ser colocado aqui desta forma. Aí depois de colado aqui, um lado, a gente vem e tira o adesivo do outro lado. Tira o adesivo e a gente vai colar aqui. E aí tá pronto. Tá vendo? Tira o velcro, cola o velcro e pode pendurar o batimão aonde quiser.